Olá e bem-vinda! Hoje a gente tem em mãos um material assim fascinante. É um dossiê, uma análise de inteligência sobre uma tribo de lobisomens, os Silver Fangs, que se consideram a realeza da espécie. E o detalhe crucial: a fonte não é um aliado ou um historiador neutro, é um documento interno dos maiores inimigos deles, uma megacorporação sinistra chamada Pentex. E isso muda tudo, né? Não estamos lendo um perfil, estamos lendo tipo um manual de instruções sobre como explorar fraquezas. A missão que esse documento nos propõe é entender como essa tribo, que deveria ser a maior fortaleza da nação Garu, como os lobisomens se autodenominam, é vista pelo inimigo como uma de suas maiores vulnerabilidades. Certo. Ponto de partida já é, assim, desconcertante. O autor do relatório coloca os Silver Fangs, essa suposta nobreza, no mesmo patamar de uma outra tribo, os Red Talons. E, para quem não conhece, os Red Talons são os mais selvagens. São extremistas que odeiam a civilização e querem literalmente ver o mundo queimar. Parece não fazer sentido nenhum, né? Um grupo se vê como o pilar da ordem e o outro é a personificação do caos. Mas o documento argumenta que, para os objetivos da Pentex, ambos são ferramentas, igualmente úteis. Os Red Talons servem à destruição através da fúria cega. Já os Silver Fangs, eles servem através da decadência, a podridão que vem de dentro. Então, o argumento é que não se trata do que eles fazem, mas do que eles se tornaram. O documento descreve uma obsessão quase doentia com hierarquia, linhagem e, acima de tudo, pureza de sangue. A liderança não é conquistada por mérito, é um direito de nascença que eles recusam a questionar. É uma nobreza que parou no tempo, sabe? Ficar admirando os retratos na parede enquanto o castelo desmorona. Exatamente essa imagem. O autor chega a usar o termo eugenia. Eles genuinamente acreditam que podem, fabricar líderes perfeitos, repetindo os mesmos cruzamentos que deram certo séculos atrás, como se liderança fosse uma receita de bolo. E essa arrogância de se acharem geneticamente superiores não é de hoje. É aqui que o documento conecta isso a um trauma histórico, a tal da Guerra da Fúria, um nome bem pesado. E foi um evento devastador. A fonte descreve como uma guerra civil apocalíptica, onde os lobisomens liderados pelos Silver Fangs decidiram que eram os únicos governantes dignos do planeta e caçaram até quase a extinção as outras raças de metamorfos. O ponto do documento é: essa mentalidade de nós somos os únicos dignos não desapareceu, ela só se voltou para dentro e agora está corroendo a própria nação Garou. O autor descreve eles como uma bomba relógio fantástica e o pavio já está aceso. E para ilustrar essa combinação de arrogância e podridão institucional, o dossiê foca num estudo de caso particularmente brutal. Uma líder do leste europeu chamada Yana Spaletnakova. Sim, ela é apresentada como o arquétipo do que deu errado. Uma senhora da guerra, brilhante em tática, mas com um ego, colossal. O documento destaca um detalhe que diz tudo sobre ela. A Yana insistia em lutar contra os inimigos em sua forma humana, a mais frágil, só para provar que a sua habilidade como comandante transcendia a força bruta do lobisomem. É o cúmulo da arrogância. Se colocar em risco mortal só para se exibir. E, previsivelmente, isso foi a ruína dela. Numa batalha, ela se manteve humana por tempo demais e foi abatida por uma equipe da Pentex com um único tiro na cabeça. Um fim bem anticlimático para uma lenda. Mas o ponto crucial da análise não é a morte dela, e sim a reação da tribo. Em vez de verem isso como uma lição sobre os perigos da soberba, eles olharam para o passado vitorioso dela e chegaram a uma conclusão aterrorizante. Precisamos de outra Yana. Temos que recriar essa glória. E o método que eles escolheram para isso é onde a história mergulha no horror. Eles rastrearam todas as parentes da Yana, incluindo várias filhas e sobrinhas em idade fértil, e submeteram elas a um programa de procriação forçada. O documento não usa meias palavras, sabe? Foram estupros sistêmicos, justificados em nome da pureza da linhagem e da necessidade de recriar uma heroína. E aqui o dossiê mostra o segundo estágio da decadência.
Não é só a arrogância do indivíduo, é a corrupção da instituição, que, para perseguir um fantasma do passado, comete atrocidades no presente. E qual foi a consequência disso? Isso não pode ter passado despercebido. Não passou, não. Outras tribos na região, como as guerreiras feministas das Black Furies e os oprimidos Bonignawers, descobriram o que estava acontecendo e a revolta foi imediata. Os Silver Fangs responsáveis pelo programa foram caçados e expulsos, viraram párias. Mas a liderança russa da tribo, para evitar uma guerra civil, simplesmente abafou o escândalo. Silenciaram as vítimas restantes para manter a fachada de nobreza intacta. É a imagem perfeita de uma casa real cuja fundação está completamente podre. É impressionante o nível de detalhe. A Pentax não está só lutando, ela está estudando o inimigo para encontrar a rachadura perfeita na armadura. Essa mentalidade de dominar um campo de conhecimento para vencer é algo que a gente vê em muitos cenários de alta competição, né? Quem gosta de mergulhar em universos complexos como os de RPG, criando estratégias e entendendo sistemas, geralmente é uma pessoa mais criativa, inteligente e muito envolvida com leitura. Sem dúvida. E esse perfil de dedicação e pensamento estratégico combina muito com a mentalidade necessária para encarar grandes desafios acadêmicos e profissionais. Seja um vestibular, um concurso público, uma prova militar, o exame da OAB ou uma residência médica. É a mesma lógica. Dominar o conhecimento para superar um obstáculo. E se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medcob.com.br. Baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. E falando em rachaduras na armadura, essa busca obsessiva dos Silver Fangs pela pureza genética criou a maior de todas. Uma consequência direta que é, a ironia final do plano deles. Exato. O plano de criar líderes perfeitos através da endogamia não só falhou, como saiu pela culatra da forma mais espetacular e trágica possível. A fonte é explícita. A endogamia em série não gerou força, gerou insanidade. Muitos dos líderes mais antigos e poderosos da tribo são descritos no dossiê como senis, delirantes, paranoicos e megalomaníacos. Eles não estão apenas envelhecendo. Seus cérebros estão literalmente se desintegrando. O que é diferente de outras culturas de lobisomens, certo? O documento aponta que em outras tribos, um ancião que perde a capacidade se retira com honra, vira um conselheiro. Mas não os Silver Fangs. Neles, a perda da sanidade não diminui o status. Eles se agarram ao poder. Continuam sentados nos seus tronos, babando ordens desconexas, revivendo batalhas de séculos atrás. E o detalhe mais perigoso é que eles possuem dons sobrenaturais, uma aura de majestade que força os subordinados a obedecerem, mesmo quando o comando é claramente fruto de um delírio. É uma paralisia autoimposta. Uma liderança que se tornou sua própria maior fraqueza. É uma análise fascinante da queda de uma liderança. Se esse tipo de aprofundamento em temas diversos é algo que ressoa com quem está ouvindo, considere se inscrever para acompanhar nossas futuras discussões. E é a partir dessa fraqueza fundamental, a loucura institucionalizada no topo, que o documento da Pentax revela sua verdadeira estratégia. E ela é completamente contraintuitiva. Eles não tentam derrubar os Silver Fangs. Pelo contrário. A estratégia central da Pentax é apoiá-los, manter a posição deles segura a qualquer custo. O manual de operações é claro. Se um líder Silver Fang insano está no comando de um território, a ordem para os agentes da Pentax é identificar e eliminar secretamente qualquer rival competente que possa ameaçar essa liderança. Espera, então eles matam os lobisomens mais competentes de outras tribos, como os maquiavélicos Shadow Lords ou os urbanos e tecnológicos Glasswalkers. Exatamente. E isso serve a um propósito duplo, que é a genialidade sombria da estratégia. Primeiro, e mais óbvio, garante que a liderança incompetente do Silver Fang permaneça no lugar, prejudicando toda a resistência Garou na região. Mas o segundo objetivo é ainda mais sutil. É uma operação psicológica. Perfeitamente.
A Pentex faz o assassinato parecer uma purga interna. O líder Silver Fang, na sua paranoia, pode até acreditar que foi ele quem ordenou a execução do rival ambicioso. Para as outras tribos, parece que o Rei Louco está eliminando qualquer um que ameace seu trono. Isso gera uma desconfiança e uma paranoia que envenena qualquer chance de unidade entre eles. A Pentex não precisa dividir para conquistar, ela só ajuda os Silverfangs a fazerem isso por eles. Eles se tornam uma ameaça maior para os próprios aliados do que para o inimigo. O documento até cita um poder específico de um Silverfang que se transforma numa bola rolante de prata maciça, uma arma terrível. Mas o autor do relatório aponta a ironia. A prata é um veneno mortal para todos os lobisomens. Eles se tornam a arma que os próprios aliados temem e não podem confiar. E essa é a conclusão do dossiê. A lógica da Pentex é simples. Deixe-os no comando. A insanidade, a endogamia e a arrogância deles estão fazendo o nosso trabalho de graça. Eles estão numa corrida em direção à ruína e estão arrastando toda a nação Garou com eles. A Pentex não precisa empurrá-los. Só precisa garantir que ninguém competente os tire do caminho. Então, o que a gente extrai disso tudo? Este documento nos dá um retrato dos Silverfangs não como os nobres líderes que eles acreditam ser, mas como uma aristocracia em fase terminal, sabe? Corroída por sua obsessão por um passado que não existe mais, a sua maior força aparente, a liderança hereditária, tornou-se sua fraqueza fatal. Na visão do inimigo, eles são a ferramenta perfeita. Uma liderança fraca e delirante que atua como um tampão, impedindo que adversários genuinamente perigosos para Pentex, como os Shadow Lords, consigam tomar o poder. Manter os Silverfangs no trono é a forma mais eficiente de manter toda a nação Garou de joelhos. O que nos deixa com um pensamento final para refletir. Se o documento afirma que a estratégia mais eficaz do inimigo é fazer de tudo para manter os Silverfangs no poder, isso levanta uma questão muito mais complexa. Qual seria a estratégia para, de fato, destroná-los com sucesso e o que aconteceria com o perigoso vácuo de poder deixado para trás?